Capítulo de número 6 é o nosso texto de referência, o nosso estudo nesses dias. Efésios, capítulo de número 6, já está aqui na nossa tela. Nós vamos estar dando sequência ao nosso estudo. Nós precisamos compreender como funciona no mundo espiritual. O apóstolo Paulo já nos deu a localização, onde é a morada dos espíritos malignos, onde eles ficam. O apóstolo Paulo nos direciona, então ele nos deu a localização. Agora, nós precisamos buscar saber como nós devemos nos posicionar frente a essa batalha. Eu disse para vocês nas terças passadas que o diabo tem raiva de você, tem raiva de mim, tem raiva do homem. Por quê? Porque você tem um corpo, porque Jesus morreu na cruz por você. E em razão disso, ele é furioso. E o diabo, ele veio para executar 3 coisas na terra. Quais são elas? Roubar, matar e destruir. Essa é a função do diabo. Ele não faz outra coisa a não ser isso. E o problema mais sério, ele não tem piedade. Ele não tem amor. O papel dele é roubar, matar e destruir. Nós falamos na terça passada que para o diabo agir através dos espíritos malignos, ele tem que entrar por uma porta. Nós aprendemos na terça passada que primeiro ele ataca a mente. Quando ele domina a mente, ele invade o corpo, e uma vez no corpo, ele aprisiona a alma. Nós aprendemos isso na terça passada. Hoje nós vamos dar sequência, porque eu quero chegar nesse assunto sobre a ação dos espíritos malignos em cadeias familiares. Como que ele age? Como que funciona? Então vamos ler o texto nosso de referência. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pode deixar esse texto aqui? Que também falamos a respeito dessas 4 categorias, onde o apóstolo Paulo, ele nos ensina que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Existe uma hierarquia. Então, começando pelos principados, que atua a nível de mundo, e nós aprendemos onde é que ele atua, no órgão maior que existe, que é a ONU. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Que é exatamente aqui que nós precisamos de ficar mais preocupados, vamos dizer assim. Não é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Precisamos ficar atentos, sim. Mas quando eu trato da individualidade, nós precisamos ficar atentos contra as hostes espirituais, que é o demônio, aquele que ataca o indivíduo na sua particularidade. Agora, como é que a gente faz para entrar no mundo espiritual? Como que a gente faz para combater essas coisas? Nós só conseguimos entrar no mundo espiritual para destronar essas coisas através da igreja. Através da igreja, individualmente, nós lutamos e vencemos através do nome de Jesus as hostes espirituais da maldade,
Mas a igreja tem o poder de destronar os principados, a potestade, os príncipes das trevas. Isso é igreja. Mas na individualidade, porque às vezes a gente vê muitas pessoas orando: Deus, eu repreendo os principados, eu repreendo as potestades, eu repreendo o príncipe das trevas. Tudo bem, não é errado orar, mas a questão bíblica, na ação da resolução do caso, para esses três primeiros, é só a igreja. É só a igreja. E eu quero me ater nisso aqui hoje. Hoje eu vou até usar aqui uma cola, que eu passei aqui à tarde buscando isso aqui, para nós entendermos um pouco a respeito dos espíritos malignos que atuam em cadeias familiares. Vocês lembram quando nós falamos a respeito dos quadrantes espirituais? Acho que foi uma das nossas primeiras aulas. Como que funciona? Eu dei um exemplo para vocês. Nós temos aqui o Aureni 3. Nós temos as avenidas, temos as quadras. Funciona da mesma forma no mundo espiritual. Porque o reino das trevas, ele é organizado. E não é desorganizado. Os demônios, eles sabem onde atacar e quem atacar. Eles não andam de forma aleatória. Não, hoje eu ataquei esse aqui, amanhã eu vou atacar lá no centro. Não. Os espíritos malignos trabalham de forma organizada. Isso é muito sério, que a gente precisa compreender essas coisas para a gente vencer essas batalhas. Vamos lá. Os espíritos familiares são citados na Bíblia. Isaías fala a respeito disso. Isaías 8, verso 19. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares, e os feiticeiros, e os que chirleiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Está aí o texto. O que Isaías está falando? Está falando exatamente do que nós estamos tratando aqui. Quando você procura, por exemplo, quando você não, mas quando o indivíduo procura a feitiçaria, não tem as cartomantes? Já viram as cartomantes? Que elas tentam adivinhar o futuro. Porque ali é tentar adivinhar o futuro. Mas como adivinhar o futuro? O espírito maligno usa aquela pessoa. E por que muitas das vezes ele consegue acertar? É questão do comportamento. Nós vamos aprender aqui hoje que os espíritos malignos, eles acompanham a família. Eles acompanham. Por isso, Oséias, que a cartomante, por muitas vezes ela acerta o que vai acontecer num futuro próximo, porque o espírito maligno que está nela conhece o passado daquele indivíduo. E por causa disso ele analisa o futuro. Então a probabilidade de acertar é muito grande. Isso acontece até com as pesquisas. Eles analisam o passado e através do passado recente eles podem dar o veredito do futuro se a pessoa continuar da mesma forma. É por isso que as cartomantes sempre vai acertar em parte aquilo que ela está dizendo sobre o futuro de alguém. Porque o espírito maligno que está nela, atuando para trazer essas informações a ela, conhece o passado daquela pessoa, inclusive da família. É disso que Isaías está falando aqui. Vamos lá. Como eles operam? Eles trabalham ano após ano nos quadrantes ou domicílios familiares que estão localizados nas potestades, ou seja, nas regiões celestes. Vamos lá, na prática agora. Depois eu vou ler o texto, que é esse texto que nós lemos no início. Eu quero que você, se você puder anotar, anote, para depois você ir em casa, você conferir. Isso é importante você conferir. Observe bem. Como é que isso funciona na prática? O que acontece é que repetem as ações. Espírito, ele não descansa. Espírito, ele não precisa descansar. Então ele trabalha o tempo todo.
Quem é que precisa descansar? O homem. Por causa de quê? Do corpo. O corpo cansa, por isso precisamos descansar. Agora, os espíritos não cansam. E um outro detalhe: o corpo morre, mas o espírito não. Então, é por isso que ele pega uma família e ele vai seguindo essa família e vendo quais são os pontos fracos daquela família. E ele vai atacar exatamente nos pontos fracos. É por isso que você vê famílias, por exemplo, de pessoas que morrem de cirrose. Aí você vai ver o contexto daquela família. Eles bebiam cachaça. Você vê a família que morrem de câncer. É genético. Há uma pesquisa americana, eu vi isso em 2012, certamente deve ter algo mais avançado, que a maioria dos cânceres que nascem nas pessoas não vem na questão da genética, é na questão de alimentação. O pai comia, o tataravô, o avô, era aquele tipo de comida que ele comia e existia substância naquela comida que provocava as células malignas. Então isso passa de pai para filho. Eu não estou dizendo em regra geral. Então, essa ação do maligno, nesse aspecto, ela precisa ser observada. Mas vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa aprender aqui hoje. Eles repetem, olha só, as circunstâncias que viveram os pais. Vou dar um exemplo para você. Abraão, coloca aí Gênesis capítulo 20, verso 2. Gênesis capítulo 20, verso 2. Olha só o que acontece aqui. E havendo Abraão dito que Sara, sua mulher, ela é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Abraão tinha dito para Sara: eu vou chegar lá, no território dos filisteus. Como você é muito bonita, eu não posso dizer que você é minha esposa. Se eu falar que você é minha esposa, eles vão me matar e vai levar você para a casa real. O que acontece? Ele mente. Aí passou-se os anos. Nasceu seu filho Isaque. Isaque também foi para o território dos filisteus. E o que Isaque fez? O que Isaque fez? Cometeu exatamente o mesmo erro. Eu vou dizer algo a mais. Que Deus precisou de entrar com providência naquelas causas para que a esposa de Isaque não engravidasse. Está na Bíblia, depois você lê. Depois você lê, aí você percebe que há uma ação maligna no tempo. Entenda melhor. A família que mente muito, o pai mente à beça. O filho vai mentir também. Porque há uma ação de influência maligna nisso. Os espíritos malignos trabalham exatamente nesse viés. É por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que estamos fazendo. Eles operam também na morte. Mas antes disso, observa um detalhe. Eles estabelecem juramentos e palavras que ficaram no mundo espiritual, que aparentemente não foram cobradas. Gênesis 44, verso 9. Eu estou dando alguns exemplos para você entender. Aí, a partir de agora, você vai começar a observar essas coisas, porque você precisa observar. Nesse caso aqui, os irmãos de José, eles foram para o Egito. José ainda não tinha dado a conhecer a eles, mas José já era primeiro-ministro do Egito. José, para prová-los, pega uma taça, um copo de ouro, coloca dentro do saco de mantimento deles, inclusive junto com os valores, com o dinheiro, e manda eles voltar para casa.
Aí José manda os seus soldados irem atrás deles e diz: vocês me roubaram, eu dei para vocês comida e vocês me roubaram o meu copo de ouro. Os irmãos ficam desesperados. Aí eles falam exatamente isso aqui: aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. O copo estava dentro do saco, mas eles lançaram uma palavra e o inimigo pegou a palavra. Depois de muitos anos, o que acontece com esse povo aí? Se tornam escravos do Egito por 430 anos. Pastor, não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Quando você lança uma palavra, essa palavra ela é recolhida ou colhida e guardada. Qualquer palavra que você lança, ela não cai por terra, ou ela é pega pelos anjos de Deus para no momento oportuno fazer acontecer, ou ela é recolhida pelas hostes e levada para uma execução no tempo. É por isso que eu preciso ter cuidado com aquilo que falo. Eu contei para vocês aqui um exemplo uma experiência que eu vivi alguns anos atrás. Eu estava no setor Santa Bárbara, estava evangelizando lá, mas o pastor Marcos. Do nada aparece uma moça de 17 anos mais ou menos de idade, e ela nos abordou e disse: vocês poderiam me dar 50 centavos? Aí o pastor Marcos disse: por que você quer 50 centavos? Ela disse: porque eu quero comprar uma garrafinha de pedra 90. Aí nós paramos e chamamos ela para conversar. Sabe por que você quer comprar uma garrafa de pedra 90? Você é tão nova, tão jovem e quer beber cachaça. Ela começou a chorar. Nós sentamos no meio-fio, nós três, eu, o pastor Marcos e a moça, no meio da rua, e fomos ouvir ela. Ela disse: quando eu tinha 13 anos de idade, a minha mãe me bateu muito, pisou no meu pescoço e disse: você nunca vai ser uma mulher que presta, você vai ser uma prostituta. Lançou palavras de maldição sobre aquela menina. O tempo passou. Quando nós a encontramos, ela já era mãe de 2 filhos. E ela disse: pastor, eu sou prostituta. Eu tive essa experiência, eu ouvi isso. Porque a mãe lançou uma palavra. Talvez a mãe nem sabia dessas coisas, certamente não sabia, mas lançou uma palavra no mundo espiritual, e os espíritos malignos colheu aquela palavra e aplicou na hora certa na vida daquela menina, e ela se tornou uma prostituta. Eu preciso ter cuidado com aquilo que falo. Eu tenho que pesar as minhas palavras. Hebreus capítulo 12. Coloca para nós aí, Denis. Hebreus capítulo 12. Só para vocês terem noção do que eu estou falando. Olha o que o escritor está dizendo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Observe o que ele está dizendo. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Significa dizer, pastor Heber, que nós nunca estamos sozinhos. Não importa onde você esteja, se está no carro dirigindo, se está no banheiro tomando banho, se está na sua cama sozinho, não importa. Você está sendo observado 24 horas por dia. Tudo que você faz e fala está sendo registrado. E existe um problema, que a Bíblia diz que um dia todas essas coisas virão à tona, serão reveladas. Como é que o inimigo acusa a sua mente? Como é que o inimigo acusa você diante de Deus? Através daquilo que você faz.
através daquilo que você fala. Palavras malditas, que às vezes na hora da raiva, na hora da ira, você libera palavras que você nem imagina que vai ter um efeito terrível na vida da pessoa que você está ministrando aquela palavra. Outro exemplo, casais que às vezes na hora da confusão, do sangue quente, libera palavras que agridem o coração do outro, mas ele nem imagina que aquilo não está agredindo apenas o coração naquele momento, mas os espíritos malignos estão colhendo aquela palavra para agir em determinado tempo. É importante a gente ficar atento a essa ação do maligno, e acontece isso o tempo inteiro. Outro exemplo para você ver: eles operam a morte pela base legal que damos em nossas palavras. Gênesis 31, 32. Vou dar um exemplo para você. Gênesis 31, 32. Esse fato aqui: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Só que os textos anteriores, Jacó vai falar para o seu sogro: se alguém daqui da casa tiver pego os seus ídolos, essa pessoa é digna de morte. Só que Jacó não sabia que era a sua esposa, a esposa que ele trabalhou durante 14 anos para conquistá-la, tinha pego. O ídolo ficou lá. Você vai ver esse ídolo aparecendo lá no capítulo 35. Só que logo depois, a esposa que ele amava engravida, e na hora do parto ela morre. Por quê? Porque ele liberou, ele deu a autonomia para a ação, para o espírito da morte agir na vida da mulher que ele amava, porque ele simplesmente verbalizou. Nós estamos essas terças-feiras caminhando para entendermos um pouco sobre a batalha espiritual. Agora, esse exemplo eu quero mostrar para você. Eles atuam na idolatria, como foi o caso de Raquel e de Mical. Coloca para nós aí 1 Samuel capítulo 19, verso 12 e 13. Que eu vou estar falando um pouquinho a respeito desse exemplo aqui. Estou tentando colocar esse exemplo para você entender. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. O que esse texto quer dizer para nós? Esse casamento não deu certo. Só que o que nos chama a atenção aqui é o ídolo que estava dentro do quarto. E aqui existiu uma ação maligna. Vocês lembram quando eu disse para vocês que os espíritos malignos precisam de alguma coisa para ele estar ali? Já viu aquela casa de pessoas que tem entulhos? Pessoas que gostam de guardar cacareco velho, xícara de uma asa só, prato com canto quebrado, roupa que não usa mais, utensílios, vasos que não tem mais sentido estar ali, mas a pessoa segura aquilo e deixa guardado dentro da sua casa. Existem espíritos malignos que podem estar infiltrados ali. Nesse caso aqui, existia uma ação maligna, existia um ídolo, e o espírito maligno estava através daquele ídolo. Tem um livro muito bacana, se vocês quiserem ler, depois vocês podem ler. O tema dele é Ídolos do Coração. Ídolos do coração, que é onde a gente às vezes emprega o nosso coração por demais naquela coisa, e ali é suficiente para uma ação maligna. Pessoas que não conseguem se desprender. Existem vários tipos de ídolos. Pessoa vai idolatrar
pessoas que idolatram aquilo que ele tem. Por exemplo, alguém que não consegue ficar sem um relógio, exemplo. Se eu ficar sem esse relógio eu morro. Pessoas que têm o carro como algo mais precioso. Eu conheci um rapaz que ele tinha a bicicleta dele, irmão Heber, como ídolo dele. Ele amava tanto aquela bicicleta, irmão Wagner. Eu lembro que ele passava na porta da nossa casa, ele descia para a casa do pai dele para lavar a bicicleta. Quando ele voltava para a casa dele, ele voltava com a bicicleta nas costas. Ele não ia montar na bicicleta, ele voltava com ela nas costas. Para quê? Para não sujar. Imagina um troço desse. Para não sujar. O quanto ele amava. E esse rapaz perdeu a esposa por causa da bicicleta. Porque eles brigaram, porque a bicicleta só podia dormir se fosse no quarto. E a confusão começou ali. A mulher disse, ou é eu ou a bike. Ele disse, então, por favor. Pode ir embora. Minha bike verde eu não dispenso. Ídolo. Ídolo. A ação maligna aconteceu ali. E ele perdeu o casamento por causa de uma bicicleta. Agora imagina um trem desse. A gente olha para isso, poxa, mas era o ídolo do rapaz. Agora eu te pergunto, qual é o seu ídolo? O que é que você tem assim, apego? Né, irmã Sibeli? O que é que você tem apego que você não troca por nada? Cuidado. Tem gente que se apega a cachorros. Cachorro grande e cachorro pequeno. Né, irmã Débora? Tem gente que se apega a cachorro. Irmão, vamos lá. Tem gente que faz velório de cachorro. Sepulta. Não, sepultar pode enterrar para lá tal. Mas fazer velório. Tem gente que faz aniversário de... Cuidado com esses ídolos. Você pode estar guardando dentro da sua casa um espírito maligno. Porque via de regra, na sociedade moderna, tem casal que casa e não tem filho. Eles preferem ter o quê? Cachorros. Isso é normal por aí. Ou vocês nunca viram isso? São ídolos do coração. E há uma ação maligna nessas coisas. Aconteceu com Mical. Ela tinha uma estátua no canto da sua casa. Ali era um ídolo. Era um ídolo. Quando Deus instituiu a nação de Israel, Ele diz, olha, adorarás apenas ao Senhor teu Deus. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a adoração a outra coisa que não seja Ele. Então quando eu faço isso, eu estou abrindo portas de ilegalidades para a ação maligna dentro da minha casa. Vamos lá. Tem um outro assunto que eu quero mostrar para vocês aqui. O espírito maligno procura brechas de libertinagem que atua sobre pessoas que acabam sendo influenciadas pela vida libertina da cidade em que vivem. Tem um exemplo na Bíblia. Gênesis, capítulo 19, versos 31 e 32. Nesse exemplo aqui, é algo que vocês conhecem. Lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Aí Deus, através da petição de Abraão, Deus salva 4 pessoas. Não foi 4 pessoas? Foi Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Só que quando a mulher de Ló está saindo da cidade, existe uma ordem de Deus expressa: não olhe para trás. Não olhe para trás. Olha então que essa ordem ela é interessante. Às vezes nós estamos travando a nossa vida porque nós estamos olhando para trás. Deus já disse, deixa isso para lá. Abandona isso. Siga em frente. E nós estamos olhando para trás. Essa moça, essa mulher, que era a esposa de Ló, ela estava saindo, recebendo o livramento. Deus ia destruir a cidade com fogo. Ela, quando ela olha para trás, a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Só que Ló e as suas 2 filhas foram embora para as montanhas.
Aí veja o que acontece. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Incesto. Essa família trouxe problemas demais para Israel, porque aqui houve uma ação maligna. Pai com filha. Elas dão vinho para o pai fica bêbado, e agora é elas que possuem o pai. E há uma ação maligna no processo da libertinagem. Dá continuidade à maldição dos antepassados, como foi no caso da descendência de Cã. Lembra quando Noé desceu da arca? Ele planta uma vinha, depois vai colher do fruto da vinha, faz o vinho, toma, e ele fica bêbado, e ele ficou nu. O seu filho mais jovem vai lá e vê o seu pai nu. A Bíblia diz, em Levítico, que é proibido o filho ver a nudez do pai. Respeito. Respeito. Só que o filho mais novo foi lá e curiou o pai nu. E se não bastasse isso, contou aos seus 2 irmãos. Agora os 2 irmãos mais velhos pegaram um lençol, foram andando de costa, jogaram o lençol sobre o pai que estava nu, embrulhou o pai e resolveu o problema. Só que quando o pai ficou sarado da cachaça, os filhos contaram. E Noé agora libera uma palavra de maldição sobre a vida desse rapaz. E essa família agora carrega sobre si um problema muito sério, porque era uma ação que passou de pai para filho. Agora veja bem, porque a partir de aqui, não é a partir daqui, mas aqui é um ponto onde se inicia a ação maligna do homossexualismo. E isso é muito sério. Perceba que o inimigo ele precisa de uma brecha para começar uma destruição. Ele precisa de uma fissura na mente de alguém para começar um processo destrutivo. E sabe o que é mais sério ainda? Que esse espírito do homossexualismo é o único pecado na Bíblia que Deus entrega esse indivíduo 3 vezes para as trevas. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Romanos. Capítulo 1. É do verso 23 ao 32. Eu vou ler como anotei aqui para ficar mais fácil. Ele começa dizendo assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Verso 24. Por isso, é a primeira vez agora. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Verso 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e servir a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26. A segunda vez que Deus entrega: pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, terceira vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm.
Verso 29. Estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Olhe para cá, meus irmãos. O negócio é mais sério do que a gente imagina. Perceba que houve uma fissura lá no passado. E através de uma ação errada, o espírito maligno entrou e começou um processo de depravação. Que coisa horrível. Por quê? Porque Deus fez macho e fêmea. Como o diabo não tem capacidade de inventar nada e de fazer nada, ele inventa uma terceira via. Inventa a terceira via. Deus fez homem e mulher. Sim ou não? Sim. O diabo agora inventa a terceira via, que o homem pode gostar do homem e a mulher pode gostar da mulher e se unirem. Isso é depravação. Esse tipo de pecado, presta atenção aqui, esse tipo de pecado, Deus entrega esse indivíduo 3 vezes para as trevas. 3 vezes. Porque são espíritos malignos que atuam. Aí você vai estudar a genealogia. Você vai estudar a genealogia de Cã, por exemplo. De Cã, os cananeus. Você percebe que eles são afeminados. E o problema mais sério, eles não procuram se converter. Eles cada vez mais se aprofundam para o pecado. Então há essa ação no mundo espiritual. Eles atuam de forma organizada. Então aquela família que tem essa dificuldade, eles vão atuar nessa dificuldade. A família que mente, ele vai atuar na área da mentira. A família que é prostituta, ele vai atuar na área da prostituição. A família que abre o leque ou a fissura para a ação no que se diz respeito a drogas, ele vai atuar nas drogas. A família que é irresponsável, por exemplo, no trânsito, ele vai agir na irresponsabilidade no trânsito. É uma sequência que acontece, por quê? Porque os espíritos malignos, eles atuam em cadeias familiares. Quem já viu aquelas famílias que o tataravô não terminou os dias com a tataravó, o bisavô não terminou os seus dias com a bisavó, o avô largou da avó, o pai largou da mãe, o filho largou da esposa? Uma sequência. Presta atenção. Se existe isso na sua família, tenha cuidado. Em algum momento da sua história, o inimigo vai tentar destruir o seu casamento, vai tentar destruir a sua casa. Fiquem de orelha em pé e atento a esses detalhes, porque ele vai atacar exatamente naquele ponto fraco da sua família. São espíritos malignos que atuam em cadeias familiares. Mas existe como resolver essas questões? Não vai dar para a gente falar hoje, mas nós vamos falar na próxima terça-feira. Porque nós temos autoridade em Cristo sobre os demônios. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem todas as sortes de enfermidades.
Quando a gente olha para a Bíblia, os evangelhos principalmente, irmão Wagner, nós vamos perceber que boa parte das enfermidades que as pessoas sofrem na sua vida é ocasionada pela ação maligna. Nós vamos aprender isso na próxima terça-feira. Boa parte das enfermidades que as pessoas sofrem na sua vida e não está sabendo disso é ocasionado pelo pecado e pela ação do inimigo. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Não pense você que ele está bonzinho, que ele vai te dar uma oportunidade. Não. Tudo que vem da parte do diabo, ele vem para destruir a humanidade. Agora, nós temos como resolver essa questão em Cristo. Porque a igreja, eu e você que somos igreja, temos a autoridade de Deus para expulsar esses espíritos malignos. Vou dar um exemplo para você da minha vida. Da minha vida e da vida dessa moça que está bem atrás, que é minha esposa. Nós vamos fazer 20 anos de casados. A minha família, da parte do meu avô, pensa num povo custoso. Demais da conta. Demais. Os homens não ficam casados, irmão. Não consegue ficar casado. Isso aconteceu lá atrás. E isso vem se arrastando. Eu casei com Daiane no dia 12 de dezembro de 2003. Acertei? 12 de dezembro de 2003. Essas coisas podem errar não, Henrique, porque senão dá problema em casa. 12 de dezembro de 2003. Nesses 20 anos de casado, o inimigo tentou nos separar muitas vezes. Nós enfrentamos muitas dificuldades, só que eu aprendi isso, que eu precisava resistir. Por quê? Porque existia um ponto fraco na minha família. E eu precisava parar isso, essa sangria em mim. E até hoje Deus tem nos dado graça. E nós temos resistido às afrontas do inimigo. Porque ele tem tentado o tempo todo. Então fique atento. Porque o inimigo, ele quer destruir a sua família, quer destruir a sua casa, quer destruir a sua paz. E ele tem uma porta de entrada, Osés. E isso eu quero que fique no coração de vocês, para vocês ficarem atentos. Duas coisas. Primeiro, o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Segundo, ele tem que entrar por uma porta. E a porta que ele entra para a ação de destruição é a sua mente. Eu disse para vocês aqui, a mente é um território incontrolável. Quem aqui já conseguiu dominar os pensamentos? Eu só vou pensar o que eu quero agora. Quem consegue? É impossível. Você está olhando para mim bem aqui, Jacques, mas o seu pensamento às vezes já está lá. Está agora porque está aqui comigo, mas se eu parar um pouquinho, o pensamento já fica vagueando. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles são indomáveis. Não tem como dominar o pensamento. E o inimigo da nossa alma sabe que aqui, na nossa mente, é um território que ele pode atacar. E como é que ele começa fazendo? Aos poucos. Ele vai dominando a mente do indivíduo aos poucos. Ele vai dominando. Quando ele domina ela por completo, ele invade o corpo e aprisiona a alma. Quantas pessoas que estão aprisionadas, que não têm mais perspectiva de vida, que não têm mais esperança, que acabou a esperança, porque a mente foi dominada, o corpo já está possuído e a alma já está aprisionada. Ele precisa entrar por uma porta. Não é que ele precisa, ele entra por uma porta. Cuidado com a sua mente, para que o inimigo não venha atacar você ao ponto de dominar a sua mente, invadir o seu corpo e aprisionar a sua alma.
O apóstolo Paulo nos dá uma receitinha boa. Coloca para nós aí Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Martinho Lutero disse: eu não posso impedir que as andorinhas sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedi-las de fazer ninho. Pensamentos maus vai ocorrer na sua mente, mas cabe a você deixá-lo descer para o coração ou não. Veio o pensamento mau, repreenda no nome de Jesus. Vai ler a Bíblia, vai ouvir um hino, mas não permita, não deixe os pensamentos maus dominar a sua mente. Porque uma mente dominada por pensamentos maus é uma mente que está aberta para a invasão do inimigo da nossa alma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Na próxima terça-feira, nós vamos aprender um pouquinho como lidar com o inimigo que quer destruir a nossa vida e para onde nós vamos mandá-lo. Porque a Bíblia nos dá essa autoridade, não só de expulsar o inimigo, mas de mandá-lo para uma cadeia. E ele vai ficar aprisionado eternamente ali. Nós temos essa autoridade em Cristo. Por isso, a gente precisa ter cuidado com a nossa mente. Gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus agora. Vamos falar com Deus. Querido Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. O Senhor tem nos ensinado todos os dias. O inimigo da nossa alma quer destruir a nossa vida. Ele é sorrateiro. Ele vem e não faz barulho. Querido Mestre, ajuda-nos nessas batalhas que enfrentamos sozinhos. Essa batalha que está no campo da mente, nós não compartilhamos com ninguém. Nós tentamos resolvê-las sozinhos. Pensamentos maus, pensamentos de aflições, pensamentos de desilusões, pensamentos que ferem os princípios bíblicos. Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Espírito Santo, ajuda a nossa mente. Guarda a nossa mente, para que não seja invadida, ó Deus, pelo invasor. Para que não seja possuída, ó Deus, pelos espíritos malignos. Nos ajuda, ó Deus, a bloquear a ação maligna. Todos os dias, esses pensamentos vêm para a nossa mente, para nos destruir, para nos tirar do rumo. Espírito Santo, misericórdia da nossa mente. Ajuda-nos a pensar pensamentos que glorificam o Teu nome. Ajuda-nos a pensar aquilo que diz respeito à eternidade com Cristo. Pai, nesses últimos tempos, os nossos pensamentos estão acelerados. Nós estamos pensando mais do que precisa. Nós não estamos tendo tempo para descansar a nossa mente. Ajuda, ó Deus, a minha pessoa, a dominar os meus pensamentos, a minha mente. Eu preciso, ó Deus, estar bem. Ajuda cada um dos meus irmãos, ó Pai,
a pensar pensamentos que glorificam o Teu nome. E nos ajuda, ó Deus, a nos posicionar da maneira correta para enfrentar, ó Deus, o inimigo da nossa alma, que todos os dias quer destruir a nossa vida, quer destruir a nossa família. Querido Mestre, o inimigo da nossa alma, quando ele não pode atingir a nossa vida, ele quer atingir alguém perto de nós. Ele quer atingir os nossos filhos, quer atingir, ó Deus, alguém da nossa família. Eu rogo a Ti neste momento, guarda a nossa família, guarda os meus filhos, guarda os filhos dos meus irmãos, guarda os nossos amigos, guarda os nossos parentes, guarda os nossos negócios. Não permita que o inimigo venha com retaliação contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos bens, contra os nossos negócios. Não permita, Pai, guarda debaixo da Tua santa mão. Proteja-nos, ó Deus. Nós temos um grande desafio, porque nós não conseguimos enxergar o inimigo com os olhos carnais. Então não precisamos ter a sensibilidade espiritual para ver o inimigo da nossa alma. Tenha misericórdia de nós, eterno Deus, e nos ajuda a compreender a batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias, e por vezes nós nem sabemos, ó Deus, que os anjos do Senhor estão guerreando por nós. Proteja a nossa mente, proteja o nosso coração, proteja a nossa vida. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus.